A paz do Senhor a todos, você que vai assistir pela internet, a todos que estão presentes já receberam a paz do Senhor, né? E nós temos um tema aqui muito importante para a igreja, que o seu coração possa estar preparado para ouvir e para ministrar para aqueles que o Espírito de Deus lhe direcionar. Eu posso perdoar o meu irmão? Posso ou não? Vamos aqui então ver quem é nosso irmão primeiro. Vamos lá? Ora, se teu irmão pecar contra ti, o que acontece se teu irmão pecar contra ti? O que é pecar contra nós? Nos ofender, nos roubar, o que mais? Nos humilhar, fazer a gente passar vergonha, nos trair. Tudo isso é pecar contra a gente. O que a palavra manda fazer? Vai até o teu irmão e repreende-o. Só entre vocês dois. Você fez isso comigo. Fiquei chateado. Isso não se deve fazer, é pecado. Não é? Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Outro versículo é: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes devo perdoar meu irmão que pecar contra mim? Quantas vezes? 7 vezes? O que Jesus respondeu? O que era isso mesmo? O que será que... Hoje nós vamos entender um outro significado de 70 vezes 7. Tá bom? 70 vezes 7 significa você perdoar o teu irmão quando tudo e as pessoas em sua volta falarem para você: não perdoa. Isso é outro significado de 70 vezes 7. Não é só o número de vezes que você deve perdoar, mas é a intensidade daquilo que o teu irmão, vou falar de novo, o teu irmão fez contra você. Até parece algo estranho, né? Falar que o irmão fez alguma coisa contra o irmão. Talvez isso não aconteça. Será? Né? E nós vamos ver aqui o que muitas vezes significa ser irmão, né? Então, 70 vezes 7 significa a intensidade do perdão que eu tenho que desprender para o meu irmão que pecou contra mim. Tá bom? Dúvida? Não. Quem é meu irmão? Já que a palavra está falando se eu posso perdoar meu irmão, eu tenho que saber quem é meu irmão, porque se não for meu irmão, eu nem quero saber de nada. Irmão. Olha aqui, a irmã levantou uma questão excelente. Próximo, aqui nós vamos falar de perdoar o irmão, tá bom? O próximo é um outro assunto para uma outra pregação. Hoje é o irmão. O irmão próximo. Vamos lá ver quem é irmão então aqui, ó. Gálatas 6,10 fala sobre isso, ó. Portanto, enquanto temos oportunidade, isso daqui é uma ideia de tempo. Vai ter uma época que a gente não vai ter oportunidade. Passamos o bem a todos. Aí entra o próximo. Mas o foco hoje não é o próximo, irmão. Agora o próximo. Principalmente aos que são da família da fé. Então, aqui já dá para a gente ter uma ideia o que é, quem é o nosso irmão. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, e o quê? Membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, porque foi por causa dos profetas e dos apóstolos que a palavra chegou até nós, e a palavra nos deu entendimento, o Espírito nos convenceu e nós entregamos a vida para Jesus. Por isso que é fundada na palavra dos apóstolos e dos profetas. Mas olha só, tendo Jesus como a pedra angular, ou seja, a base, aquilo que sustenta. Sem Jesus não adianta ter apóstolo nem profeta. No qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Quando nós entregamos a vida para Jesus,
por termos sido convencidos pelo Espírito Santo que o único caminho para a salvação é Jesus, que Jesus morreu no nosso lugar, que Jesus é Deus, sendo Deus, se tornou homem só para pagar o preço por nós. Quando nós somos convencidos disso e nós resolvemos ou decidimos aceitar Jesus, entregar a vida para Jesus, nós somos salvos. Isso não é religião. Isso não é filosofia. Isso não é pensamento. Isso é algo real que aconteceu conosco e nós pudemos decidir. Não é? Quando nós entregamos a vida para Jesus, nós entramos na família de Cristo, do próprio Criador. Nós somos filhos de Deus. Ora, se nós somos filhos, cada um de nós tem o quê? Irmãos. Tudo bem? Para a gente chegar aqui e perdoar o irmão. Bom, então, quem é nosso irmão? Quem é nosso irmão? Isso, aquele que professa a mesma fé. Qual fé? Em Jesus Cristo. Uma pessoa que tem a fé em Krishna é nosso irmão? Mas pode ser nosso parente? Pode ser nosso amigo? Nosso colega de trabalho? Nosso colega de escola? Pode. Mas é nosso irmão? Não. Eu vou parar aqui no Krishna, tá bom? Mas você já entendeu, né? Tudo bem? Então, porque hoje a pergunta é: posso perdoar? Então, o exemplo que eu vou te trazer hoje, claro que o nosso exemplo maior é Jesus Cristo. Mas eu vou te dar o exemplo de Davi. Por que o Senhor me deu o exemplo de Davi? Porque a palavra de Deus diz que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi não fazia nada sem Deus. A não ser quando ele pecou. Ele fez sem Deus, mas logo em seguida ele recorreu a Deus. Diferente dos outros personagens que quando pecou, recorreu ao sacerdote. Davi não, recorreu a Deus. Então, vamos ver quem lembra dessa história. Vou ler o texto. 1 Samuel 22, de 20 a 23. Entrando Abiatar, filho de Aimeleque e neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. E contou a Davi que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando o edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de informar a Saul. Sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique comigo, não tenha medo. O homem que está atrás de sua vida também está atrás da minha, mas você estará salvo comigo. O que Saul queria fazer com Davi? Davi disse a esse rapaz que foi avisá-lo: fica comigo, porque Saul está querendo te matar. Ele também está querendo matar a mim. Digamos que você descubra que um irmão quer matar você. Hein? Além de vigiar, você vai ficar... Como é que você vai ser o seu sentimento a respeito desse irmão? Você descobriu que esse irmão, por algum motivo, te odeia e quer te matar. Lógico, a irmã falou certo, eu vou ter que ficar vigiando. Mas eu digo sentimento, né? E Davi, então, já sabia que Saul queria matá-lo. Saul era irmão de Davi? Então é isso que eu vou pegar você agora. Saul e Davi pertenciam a qual nação? Israel. Então, de um certo ângulo, Saul e Davi eram irmãos por pertencer à mesma nação. Não havia aqui filhos de Deus ainda. Tem certeza que não havia filhos de Deus? Havia ou não havia filhos de Deus nessa época? Prova, então, na Bíblia. É tão fácil. É tão fácil. Jesus é o primogênito. Jesus é o primeiro filho. Então não havia filho. Não é verdade? Então, aqui Saul e Davi eram filhos nessa ideia, porque pertenciam à mesma nação. Então aqui nós temos um irmão querendo matar o outro. Davi encontra Saul em uma caverna.
e lhe poupa a vida. Saul confessa que Davi é mais justo que ele. Davi jura que não destruirá a descendência de Saul. Você sabe que aconteceu isso, né? Então, o texto é esse. Sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo: eis que Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens, até sobre os cumes das penhas das cabras monteses. E chegando a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, entrou nela Saul para fazer suas necessidades. E Davi e seus homens estavam ao lado da caverna. Então Davi e seus homens estavam escondidos na caverna, onde Saul foi fazer a necessidade. Então os homens de Davi lhe disseram, olha só, os homens de Davi falaram: eis aqui o dia da qual o Senhor te disse: eis que te dou teu inimigo nas tuas mãos, e falharás como te parecer bem aos seus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois doeu o coração de Davi por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse a seus homens: o Senhor me guarde que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com essas palavras Davi conteve os seus homens e não lhe permitiu que se levantasse contra Saul, e Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Davi podia escolher ter matado Saul? Por que ele não matou? Aqui, por temer o quê? Temer a Deus. Tá bom. Quer outro motivo? Eu não vou fazer tal coisa porque eu temo a Deus. Eu não vou roubar porque eu temo a Deus. Eu não vou matar porque eu temo a Deus. Eu não vou me prostituir porque eu temo a Deus. O que mais? Eu não vou me drogar porque eu temo a Deus. O que mais? Fala aí. Eu não vou mentir porque eu temo a Deus. Eu não vou prejudicar meu corpo porque eu temo a Deus. Ou eu vou fazer tal coisa porque eu temo a Deus. E o perdão? Eu vou perdoar. Não porque eu concordo com o meu irmão. Eu não vou perdoar porque o meu irmão tá fazendo agora tudo de bom para mim. Eu não vou perdoar porque o meu irmão agora me deu um presente. Não, eu vou perdoar porque eu temo a Deus. Quem sabe qual foi a recompensa de Davi por temer a Deus? Davi foi rei. Seu reinado durou 40 anos. Não teve nenhum problema. Está escrito. Irmãos, a gente não faz por ter recompensa, mas a consequência de temer a Deus e obedecer a Deus é maravilhosa. Então, se quando acontecer, e se acontecer do teu irmão pecar contra ti, perdoa ele. Note que eu nem falei lá do verdugo, né? Por quê? Porque quando a gente fala do verdugo, a gente fala que é bom para mim perdoar. Isso você já está careca de saber. Você já sabe que é bom. Agora, o temor do Senhor, quando habita em nós, faz com que nós venhamos a perdoar o nosso irmão. É difícil perdoar o nosso irmão? Gabriel falou, depende da ocasião. Aqui o irmão de Davi queria matá-lo. Você sabia que teve um filho de Davi que queria matar ele? Ele perdoou ou não? Perdoou. Por quê? Davi tinha um coração semelhante ao coração de Deus. Davi temia a Deus. Quem é que quis matar o nosso Senhor Jesus Cristo? E entregou para que ele fosse morto pelo exército romano? O próprio povo. O que Jesus disse para o Pai a respeito desse povo que quis matá-lo? Esse povo era o que de Jesus? Os irmãos. Né? Era também israelitas. Judeus, né? No caso. Então, amados, não é fácil perdoar sem a ajuda de Jesus. Jesus é a nossa fonte. Jesus é a nossa fonte. Estou cansado. Qual é a fonte de bom ânimo? Jesus. Jesus disse, eu que vos dou bom ânimo. Jesus é a fonte. Eu estou sem paz. Já viu alguém falar que está sem paz? É estranho, né? Mas eu já ouvi.
Então Jesus é a fonte da paz, Ele é o príncipe da paz. Vou me chegar até Jesus. Eu não me sinto amado, que é um dos motivos das pessoas entrarem em deprê, não se sentir amado. Né? Porque a sociedade fala para os jovens, seu pai não te ama, sua mãe não te ama, né? Escola ninguém te ama, seus colegas não te amam, seu namorado te largou, sua namorada te largou, ninguém te ama. Né? E aí entra em depressão. Mas se for cristão, não. Quando a pessoa não se sente amada, ela recorre a quem? A Jesus, que é a fonte do amor, porque Deus é amor. E quando eu não consigo perdoar, eu vou até Jesus, Ele é a fonte do perdão. Pronto, estou bem. Tudo bem? E lá em Gálatas 3:26 está escrito: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então eu preciso perdoar aquele meu irmão, ou seja, aquele que professa a mesma fé que eu. Mesmo que ele esteja numa nação longínqua, mesmo que ele esteja numa situação muito diferente da minha, ou muito mais, uma posição melhor ou inferior. Mesmo que, eu vou dizer aqui, porque eu não encontro a palavra, mesmo que ele esteja distante ou esteja próximo, eu preciso perdoar. Por temor a Deus. Que essa palavra fique no teu coração. E essa palavra, uma vez no seu coração, que são os nossos valores, né, possa aflorar e se transformar em atitude. Amém?